Diletos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Com a graça de Deus, estamos mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus. Guiados pelo roteiro da nossa Escola Bíblica Dominical, hoje chegamos na lição número 9. O título desta lição é O Caminho, a Verdade e a Vida. Como você já sabe, estamos estudando neste segundo trimestre de 2025 o Evangelho de João. Quase todos os capítulos estarão sendo abordados quando chegarmos ao final deste trimestre em nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje, então, é o capítulo 14, que será o foco de nossos estudos, nossa meditação nesta lição, que será presencialmente ministrada lá no dia 1º de junho. Falando então da referência do próprio Senhor Jesus a si mesmo, se auto-identificando como caminho, verdade e vida. O capítulo 14, versículo 6, que também foi inserido e sugerido como nosso texto áureo, texto ouro, texto-chave, texto principal da lição. Literalmente ou completamente o versículo diz: Disse-lhe, no singular, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos nos lembrar que a partir do capítulo 13 de João até o 17, Jesus está com um grupo de discípulos a quem ele chamou de apóstolos, meus amados, ou enviados, e preparando-os para a sua ausência física, porque durante esta última semana de Jesus na terra, ele está em Jerusalém, ministrando para o povo, ajudando, curando, libertando pessoas e ensinando as multidões. Mas no capítulo 13, repetindo, ele se isola, ele entra para um cenáculo. Cenáculo que era uma sala de estar, uma sala de recepção de uma casa abastada, de uma família abastada, que ele havia solicitado ou locado, vamos colocar assim, para realizar esta última cerimônia, que como vimos na aula passada, possivelmente antecipando a ceia da Páscoa para quinta-feira à noite. Foi o que ele fez então com os discípulos, onde já estudamos no capítulo 13, o lava-pés, por exemplo, tá certo, meus amados? E o Senhor Jesus, nesses discursos internos, só para quem é discípulo, só para a sua equipe de trabalho, vamos dizer assim, ele dá aquelas instruções. E 3 coisas ele diz especialmente para eles. Primeiro, identifica o traidor. Isto lá no capítulo 13, versículo 21 do Evangelho de João. Ele o identifica, dizendo, lá está escrito, né, o João, muitos anos depois, naturalmente, João registrou desta forma. Dita estas coisas, ou seja, as lições da humildade, depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus angustiou-se em espírito, diz o João, e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E aqui ele, nos próximos versículos, 22, 23, ele identifica o traidor. E o versículo 30 vai dizer que o Judas, então, tendo recebido um bocado de pão molhado pelo próprio Senhor Jesus, que molhou o pão e entregou para ele, para identificá-lo para João, que havia perguntado quem era o traidor. A Bíblia diz que o Judas saiu e era noite. Uma característica, aliás, um detalhe interessante, porque normalmente a ceia da Páscoa era feita após o pôr do sol, início da noite, realmente. E entendemos, como já disse, que esta ceia última com Jesus e os apóstolos ali aconteceu na quinta-feira à noite, ou após o pôr do sol. E o Judas, no meio do jantar, depois que teve seus pés lavados, tendo participado daquele banquete, e não sabemos se ele participou da ceia propriamente dita, que foi instituída por Jesus, o fato é que ele sai no meio do discurso de Jesus, que vai continuar, como dissemos, Jesus vai prosseguir falando com aquele grupo de discípulos, no que hoje na nossa Bíblia temos como capítulo 14, por exemplo, 15, 16. Naquele tempo que João escreveu, originalmente não estava dividido em capítulos e versículos, espero que você saiba disso, né? Foi só no século 13
especialmente, mais ou menos, aliás, não é especialmente, mas mais ou menos, é que a Bíblia passou a ser dividida em capítulos e versículos. Então, João escreveu em letra corrida, sem divisão, nem mesmo paragráfica. Certo? Não havia nem divisão de parágrafo. Hoje nós temos a nossa Bíblia muito bem elaborada, editadas de forma a facilitar a nossa memorização, por exemplo. Então eu digo para você, vamos ler o capítulo 13, ou então o 14, mas naquele tempo era o Evangelho de João corrido, como um livro sem divisão capitular. Parece estranho para a nossa realidade, mas é isso que aconteceu. O fato é, meus amados, que no capítulo 14, que é o foco desta lição, nós vamos ver então vários discursos de Jesus, e uma dessas realidades que estava trazendo preocupação ao discípulo, mais que isso, tristeza aos seus corações e dúvidas nas suas mentes, é essa. Jesus, então, identifica o traidor, uma grande verdade acontecida no capítulo 13, lá no banquete. A segunda coisa, ele revelou também, meus amados, ali no 13:38 de João, que Pedro, o mais intrépido dos discípulos de Jesus, iria negá-lo. E isso também, naturalmente, meus amados, trouxe alguma apreensão e preocupação para o grupo todo. Veja só, se Pedro tem sido um exemplo de coragem, está sempre à frente de tudo, vai negar o mestre? Bom, ele vai questionar Jesus e tal. Lá, na verdade, o versículo 38 diz assim: respondeu-lhe Jesus, darás a vida por mim? Pedro, ele está falando com Pedro. Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Essa drástica realidade aconteceu exatamente naquela noite também. Então Jesus está revelando. É a segunda coisa que trouxe apreensão para os discípulos. E uma terceira verdade que Jesus diz a eles está no versículo 13 do mesmo capítulo. Desculpem, no capítulo 13, versículo 33, que diz assim: meus amados, filhinhos, ainda por um pouco de tempo estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse lá atrás para os judeus, também agora digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Vós não podeis ir. Agora não tem aqui, né? Bom, no versículo 34 fala do novo mandamento, e a seguir Pedro vai interrogar, no verso 36, Senhor, para onde tu vais? Enfim, as 3 coisas que Jesus disse e revelou a eles, que realmente causou não alguma, mas muita preocupação e tristeza e dúvida, inclusive. Primeira, a identificação do traidor. Segunda, o Pedro iria negar o Senhor Jesus por 3 vezes. Especificamente, Jesus revelou isso. E talvez a que mais preocupou ainda foi o fato de Jesus dizer a eles que ia sair da sua presença, que ia embora, que ia voltar para o Pai, como ele diz aqui mais que uma vez. Isso realmente trouxe preocupação, tanto é que Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? Não importa para onde fores, eu irei contigo. Aí que Jesus revela para ele: olha, Pedro, você vai mesmo comigo? Tem certeza do que você está falando? Bom, Pedro insistiu que sim, eu estou disposto até a morrer por ti. Tal. Os 3 evangelistas, outros, também registram esta proposição de Pedro, mas que ele não sustentou. Quando na prisão de Cristo, na mesma noite, ele negou Jesus 3 vezes. Certo? Então, fica aí o alerta, a lição de que não adianta os nossos rompantes, porque somos falhos, fracos e sob pressão, muitas vezes fazemos aquilo que jamais imaginamos que pudéssemos fazer, meus irmãos, tanto no sentido positivo quanto negativo, que foi o caso de Pedro aqui. Que tinha sido tão fiel em todos esses 3 anos e meio de ministério, mas agora vai negar o seu mestre. Então, essas coisas realmente abalaram um pouco a confiança, a fé, a certeza daqueles discípulos. Então Jesus, vendo essa tristeza estabelecida nos seus corações, as dúvidas,
ele profere aquilo que João registra como nosso capítulo 14, que vamos ler na sequência. Mas antes disso, temos a nossa verdade prática, meus amados, que é muito interessante para todos nós que somos alunos da IBD. Diz assim: a imagem de Jesus Cristo como caminho, ou seja, a figura de linguagem apresentando Jesus como caminho, como a verdade e a vida, reforça a nossa fé. É o que acreditamos. Ele é o nosso caminho. O caminho que vai para onde? O caminho que leva para o céu. Único, aliás, caminho. E a fé naquilo que é a verdade, não apenas uma filosofia de vida, porque ele disse: eu sou a verdade, no sentido absoluto e no sentido singular. E ainda, a vida, eu sou a vida, não uma mera existência aqui na Terra, mas a vida eterna, a vida real, a vida que vale a pena, ou seja, a vida no pleno sentido da palavra. Glória a Deus. Então, quando se diz que Jesus é o caminho, não estamos falando naturalmente de um sistema religioso, tá? Ele é o caminho e não é uma religião. Ele é a verdade, não apenas uma filosofia ou sistema filosófico humano. Ele é a vida e não uma mera existência, mas a realidade eternal daquilo tudo que a divindade tem a oferecer. Aquilo que o próprio Cristo é, o que o próprio Deus é em si mesmo. Como ele diz também lá no capítulo 5 do mesmo Evangelho. Tá certo? E aí sim, vamos para a nossa leitura do texto, que, como eu disse, o capítulo 13 retrata o diálogo de Jesus, aquelas 3 revelações que mencionamos. Isso causou tristeza, abatimento, incerteza. E Jesus, sendo Deus, conhecia os corações deles. Então começam aquilo que conhecemos hoje como capítulo 14, versículo 1, dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Este não se turbe o coração é uma frase poderosa, é uma frase que tem consolado milhões de cristãos durante todos esses 2 milênios a mais de cristianismo, e vai continuar consolando enquanto aqui estivermos deste lado da eternidade, com certeza. Não se turbe, é o próprio Senhor Jesus que está dizendo. E essa frase significa: não se perturbem, tá certo? Não fiquem turbados, não fiquem preocupados em excesso, certo? Descansem, não se estressem, diriam alguns hoje. É basicamente isso que ele quer dizer. Não se turbe o vosso coração. Tenha fé, acredite em Deus, mas creia também em mim. Aí no versículo 2, na sequência da leitura, ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, ou se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esse texto é citado muitas vezes na conexão de todo esse capítulo 14, e aqui não há dúvida de que ele está falando da casa do Pai, como figuradamente representando o céu, evidentemente. Consequentemente, amados, é uma mensagem escatológica que traz esperança e segurança para aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas aqui observemos, meus amados, que ele está usando o singular, na casa do meu pai. Ele não fala de, como já ouvimos, e algumas versões até traduzem por mansões e tal, mas não é disso, ele não diz que há casas lá no céu, ou casas do meu. Na casa quer dizer no singular, uma mansão, sim, uma casa só, com muitos cômodos, com muito espaço para abrigar a todos os filhos de Deus, não importando quantos sejam. Amém? Essa é a ideia principal desse versículo 2. Repetindo, na casa. Não é nas casas que o meu pai vai construir para vocês no céu, porque essa é uma ideia muito popular em nosso meio, de que os anjos, que Jesus está preparando uma casa individualizada para cada crente lá no céu. Não é essa a ideia de João 14, 2, é de uma casa, como aquelas casas antigas dos lordes, das autoridades, e lá no Oriente também havia isso, em que há uma expansão, uma casa grande, com muitos cômodos, uma espécie de palácio,
com muitos cômodos, para abrigar todos os filhos e aqueles que fossem casando também, abrigando família. Enfim, esta é a ideia. Amém? Você já tinha parado para pensar nisto? Pois é, versículo 2, casa do meu pai. Outra coisa que Jesus diz nesse versículo 2 é, se não fosse assim, ou seja, se não fosse dessa forma, se não fosse desta maneira, eu não teria iludido vocês, não. Eu lhes teria dito que seria de outra maneira. Vou ler de novo o versículo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, ou se assim não fosse, se não fosse assim, diz na corrigida e na atualizada, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Lugar na casa. Atenção, aleluia. Lugar, a casa já existe, a casa do Pai, a casa de Deus. E nada pega Deus de surpresa. A casa já existe. Amém? Então ele vai preparar lugar, espaço, ampliando, sei lá, né? Deus sabe como. Mas também tem um entendimento que poucos pensam, é o fato de que quando Jesus proferiu esta palavra, ele o fez antes da crucificação, antes da sua morte na cruz, antes de ganhar-nos o direito a esta casa. Portanto, um dos entendimentos pode ser exatamente esse. Eu estou indo para o Calvário, ali eu vou ganhar o direito de vocês habitarem nesta casa. Vou preparar-vos lugar. Porque, amados, Deus nunca é pego de surpresa por nada. Ele é Deus, ele conhece o amanhã de hoje, né? Desde hoje ou desde antes de ontem. Enfim, para ele não existe passado, presente e futuro. Ele sabe tudo. Sabe quantos irão se converter até o dia do arrebatamento, até o dia final, quem serão, etc. Não influencia as nossas decisões, como você deve saber, porque somos seres livres para escolher, mas aqui está, eu vou preparar-vos lugar. Aleluia. Eu vou preparar condições para que vocês tenham um lugar no céu. Porque se Jesus não morresse na cruz, você sabe disso, não é? Não teríamos espaço, lugar e nem honra, nem a honra de sermos recebidos nessa casa celestial. Amém? Então é importante pensarmos nisso. O versículo 3, e quando eu for, versão corrigida de Almeida traduziu com e se eu for, com uma condicional, conjunção adversativa, se eu for, ou melhor, não é adversativo, mas condicional, decondicional. Se eu for. A melhor maneira de entendermos é como está na atualizada de Almeida, que diz, quando eu for, que é um advérbio de tempo, né? Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Glória a Deus, estejais vós também, onde eu estou, mesmo ambiente, aleluia. É este o desejo, ele vai dizer, repetir esse seu desejo de estar conosco, ter-nos na sua presença, lá no capítulo 17, quando faz a oração sacerdotal também. Glória a Deus. Ou voltarei outra vez, se pode entender como a volta dele em glória, o arrebatamento primeiro, depois a manifestação em glória. Enfim, a volta de Cristo para os seus, mas também ele poderá estar se referindo à vinda do Espírito Santo que veio no Pentecoste, meus amados, 50 dias após essa palavra dele aqui para os apóstolos, certo? Mas veio para ficar, veio para a igreja, para formar a igreja e guardar a igreja e permanecer na igreja até o dia do arrebatamento, quando então a noiva será entregue ao noivo. Então pode entender dessa forma, voltarei e vos receberei. Ele também vai dizer nesse contexto de esperança futura, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, na pessoa do Espírito Santo naturalmente, que é o que aconteceu a partir do Pentecoste. Versículo 4 diz, e vós sabeis o caminho para onde vou. Essa é uma declaração deduzindo-se disso, né? A dedução que se faz, aliás, é que em todos esses 3 anos de ministério, ele esperava que os discípulos entendessem realmente quem era ele, certo? Quem era Jesus, e também conhecesse melhor a Deus e saber já para onde ele estava indo.
Tanto é que a preocupação deles é saber para onde ele ia. Mas isso naturalmente deve ter decepcionado um pouco o mestre. Mais adiante, aliás, ele vai dizer para o Filipe, né? Estou tanto tempo convosco e você ainda não me conhece, Filipe. Está ali no versículo 8. Mas vamos ficar por enquanto aqui. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como saber o caminho. Ora, se eu não sei para onde vai, também não sei o caminho. É o que o Tomé está dizendo. Aí vem a gloriosa resposta de Jesus para o Tomé. Aleluia. Bom, Tomé, como já dissemos, ele amados, visto na Bíblia Sagrada como um sujeito sem fé. Ele é criticado, inclusive, por conta disso, por outros momentos da sua vida, mais adiante. Mas aqui ele foi, pelo menos, sincero, expressou a sua dúvida. E ao fazê-lo, amados, ele possibilitou Jesus dar uma resposta que ajudou não só os discípulos a entenderem, mas a todos nós em todos esses séculos, milhões até hoje. Então temos que chegar no céu e agradecer o Tomé pela pergunta. É como aquele aluno que está numa sala de aula e se encoraja de fazer uma pergunta sobre determinado assunto que a maioria da classe não está sabendo, não entendendo do professor. Mas mediante aquela pergunta, o professor esclarece melhor. Então Jesus diz para ele, eu sou a verdade, eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E está no singular, ou seja, a resposta dele, Jesus, foi para Tomé. Evidente que os que estavam com ele ali, os outros 10, lembre-se que são 11 agora, porque o Judas já saiu, né, do grupo. Lá em 13h30, o Judas sai no meio da noite. O fato, amados, que Jesus está declarando em 3 metáforas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O texto continua falando o seguinte lá no versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí vem outro discípulo que também não estava entendendo e aparentemente não entendeu nada até agora, é o Filipe. E o Filipe lhe diz, Filipe lhe pergunta, ou pede, né? Não é uma pergunta propriamente, mas é uma petição. Ele diz, Senhor, mostre-nos ou mostra-nos o Pai. Versículo 8. E isso nos basta. Jesus disse então, meio que decepcionada, né? Oh, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, vocês são devagar mesmo para entender as coisas, né? Oh, Filipe, 3 anos com vocês ainda não me conhecem? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele esperava que eles conhecessem Jesus, que conhecesse o Pai a essa altura, né, da situação, e soubesse o caminho, soubesse para onde ele estava indo também. Mas, infelizmente, não sabiam. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, se você não consegue entender e crer no que eu falo, pelo menos atente para as obras, para as realizações, para as ações que eu tenho realizado. É o que depreendemos deste versículo 11. Vede, né? O versículo 12 é muito enigmático também. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Mais uma vez ele está dizendo, eu vou ausentar-me, eu vou para o Pai. Isso quer dizer o quê? Vai morrer, ele vai ser morto, melhor dizendo, fisicamente, e irá para o mundo espiritual. Voltará para o seu domínio espiritual, o Pai Celestial, o céu. Bom, outra coisa a destacar desse versículo 12, que dá-se muita margem para discussões, etc., é o fato de Jesus ter dito que eles fariam obras maiores, até maiores.
Verdade vos digo que ele crê em mim fará também as obras. Não é só aquele grupo ali, mas todo aquele que crê em Jesus fará obras maiores. Em que sentido seriam obras maiores do que ele já fez? Quando falamos de obras de Jesus, tem que pensar na palavra que ensinou, nos milagres que realizou e nas muitas outras coisas que fez, no aconselhamento, enfim, tudo o que ele fez. Mas como alguém pode fazer obras muito maiores ainda? Esse maior aqui tem sido entendido pelos expositores, meus amados, e eu concordo, que são maiores não em qualidade, mas em quantidade e extensão. Em quantidade, por quê? Porque Jesus era um só e esteve limitado fisicamente, geograficamente à Palestina nos seus dias, a antiga Palestina, ou Israel. A única vez que ele esteve lá no limite do país foi quando tratou com aquele caso da mulher Ciro-Fenícia, lá no extremo norte do país. Na infância foi levado para o Egito, mas ainda não tinha começado o seu ministério. O fato é que ele não saiu, apesar de alguns intérpretes acreditarem que ele tenha ido para a Índia, aprendeu com os indianos por lá, algumas coisas de que ele ensinou, outros acreditam que ele veio para a América do Norte. Nada disso tem base na Bíblia Sagrada. Tudo que a palavra de Deus nos diz é que Jesus ficou restrito à Palestina de então, ou seja, o Israel de então, que era vassalo, né, do Império Romano. Não saiu do país durante a sua vida adulta, durante o seu ministério. Então essas obras maiores têm a ver não com a qualidade, mas com a quantidade. Quantas outras obras não foram realizadas? É só ler Atos dos Apóstolos e você verá ressuscitação de mortos, cura milagrosas, muitas, e assim por diante, tá? A salvação de milhares de pessoas na primeira pregação, por exemplo, quase 3.000 pessoas, depois quase 5.000 e assim por diante. E se você acompanhar a história da igreja, verá que essas obras se multiplicaram e ainda estão acontecendo até hoje. Os milagres são atuais também, os dons espirituais, porque a presença do Espírito Santo está na igreja realizando essa obra em nome de Jesus ou para a glória do próprio Senhor Jesus. Entendeu? Então essas obras maiores têm a ver com essa quantidade e com a expansão da igreja, do reino de Deus. Quando Jesus disse, é necessário que eu vá, senão o Consolador não virá, exatamente visando isso também. Quando ele diz pregar o evangelho a todo o mundo, alcancem o mundo todo, certo, meus amados? É porque todo o Império Romano de então, mas todo o mundo atual está sendo alcançado pela pregação do Evangelho, que realmente constitui um milagre também. Tá bom? É nesse sentido. Aí o versículo 13, nós temos o seguinte, está escrito, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui não é garantia, cheque assinado em branco para pedir o que quiser, literalmente, mas tudo que for pedido no nome dele. E pedir no nome de Jesus implica de acordo com a sua vontade. O mesmo João aqui, esse autor, vai escrever, por exemplo, lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 14, instruindo-nos de que realmente há um limite para esta realidade da oração, né? Há o limite da oração. 5,14 diz assim, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, sabemos que alcançamos aquilo que lhe pedimos, porque amamos os irmãos, enfim, esclarece o João ali. Ou voltando aqui para o texto, pedir no nome de Jesus é pedir de acordo com a sua vontade. Amém? Glória a Deus, né? Eu lembro sempre do Salmo 37, que diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu costumo lembrar aos irmãos que um coração que se deleita no Senhor certamente pedirá coisas de acordo ou alinhado com a vontade de Deus. Então a probabilidade de que seja respondida essa oração é maravilhosa, é grande, né? Glória a Deus. É isso. Não está prometendo aqui qualquer coisa ostensivamente que as pessoas peçam para suas vaidades. Tanto é que Tiago vai dizer na sua carta que
dizer o seguinte, né? As palavras duras do Tiago, ele diz: pedis e não recebeis porque pedis maus, pedis mal, para o esbanjardes em vossos deleites. Então pede. Como que é pedir bem? Pedir bem é pedir de acordo com a vontade de Deus, usando o nome de Jesus com legitimidade. Não é também de qualquer forma, não é. O nome de Jesus não é a senha para as vaidades, para a satisfação das vaidades pessoais também, os caprichos humanos, não, mas é de acordo com a vontade de Deus, certo? Tudo que Jesus fez e que a igreja fez e faz neste mundo é para, primeiro, glória de Deus, tá bom? E depois para também nos auxiliar nos momentos das nossas dificuldades. O versículo 14 diz: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. É a complementação do 13. Se me amais, diz o versículo 15, guardareis os meus mandamentos. Glória a Deus. Até aqui é o nosso texto bíblico que serve de base para o comentário desta lição, que a gente já comentou bastante aqui, né? E o roteiro da lição, o estudo, está dividido em 3 tópicos principais. O primeiro, meus amados, vai falar do consolo e promessa do Senhor Jesus. Consolo e promessa. Consolo quando começa no versículo 1 dizendo: não se turbe o vosso coração, por exemplo. No tópico 2 falamos um pouco das dúvidas, das incertezas e dos enganos no caminho com Cristo. Apesar de estarmos andando com Cristo, vez ou outra nos assaltam as dúvidas, as incertezas, certo? E também, às vezes, nos enganamos, apesar de crentes e termos a pessoa do Espírito Santo em nossa vida e coração. E a lição termina falando especificamente sobre a tríplice declaração de Jesus: caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Muito bem. Então, amados, falando um pouco sobre o tópico 1, a expressão eu sou o caminho, a verdade e vida tem um significado especial para a gente, né? Para nós cristãos. Designa exatamente a qualificação de Jesus. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Tanto é que o complemento do versículo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Como já sabemos, ele é o caminho, e o caminho não é uma religião, apenas um sistema religioso qualquer, mas é uma pessoa. Portanto, é uma confirmação de que Jesus é o único meio, é o único acesso. O caminho fala de acesso. Liga, né? O caminho liga um lugar ao outro, um ambiente ao outro. Isso, no caso, liga a pessoa ao céu. Então, o consolo, na primeira parte da lição, a gente fala disso, consolo e promessa do Senhor. Primeiro, dizendo que é o caminho, que é a verdade e é a vida. Sobre o único caminho, está, por exemplo, escrito em Atos capítulo 4, 12, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Tá bom, meus amados? Desde o evento lá do capítulo 13, quando Jesus, junto com os discípulos, lavou os pés deles e também discursou para eles e revelou que aquelas 3 coisas que mencionamos, né, repetindo rapidamente, ele revelou quem seria o traidor, um deles seria o traidor, que o discípulo mais intrépido, mais corajoso, mais ousado, que era o Pedro, iria negá-lo, e também uma coisa que ele vem dizendo assim meio veladamente, mas agora abertamente, é que ele vai necessitar de se ausentar. Os discípulos não entendem aparentemente como será esse processo, mas ele disse claramente que será entregue na mão dos pecadores, que sofrerá na mão desses pecadores, que vai morrer e ao 3º dia ressuscitar e vai voltar para o Pai. Vai voltar para o Pai. Portanto, ausentar-se-á fisicamente do convívio dos discípulos. Essas 3 coisas tornaram o coração daqueles discípulos realmente confusos, em certo sentido, tristes, em dúvida, e carecendo de um consolo também, né? Certo? O Senhor fez um discurso, então, de despedida,
que inicia no capítulo 13 e continua 14, 15 também. Nesse discurso ele confere consolo aos discípulos. Verso 4, o Senhor diz que eles sabiam, vocês estão sabendo para onde eu vou, mas o Tomé retruca de Senhor, não sabemos para onde vai. E como é que podemos saber o caminho? Aí vem a resposta do Senhor, que é o nosso textuário. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo, meus amados? O consolo num cenário de angústia. Realmente os corações deles estavam. Tanto é que ele diz, não se turbe o vosso coração. Por quê? Isso não foi à toa e nem em vão. É porque os corações deles estavam realmente turbados, ou seja, preocupados, ansiosos, estressados. Talvez angústia seja o termo mais adequado ainda, certo? O termo designa exatamente essa preocupação interior. Eles não sabem o que vai efetivamente acontecer com a ausência de Cristo em relação a eles. Estão acostumados a depender de Cristo, ser abençoado por Ele, confortado, ajudado, abençoado em todos os aspectos, curando, ajudando, orientando, etc. Tá? Consolo lá no cenáculo para esta angústia. O próprio Senhor Jesus, está escrito em 12:27, que a sua alma estava angustiada por conta daquele momento crucial que havia chegado. O 12:27 diz, agora está angustiada a minha alma, e o que direi eu? Que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente para este propósito vim a esta hora. Ou seja, ele deixou claro, aliás, em todo esse evangelho, que não morreria antes da hora. Mas agora estava chegando efetivamente a hora, o momento de Deus, o tempo de Deus. Sabe aquelas palavras gregas, o cronos e o kairos? É o kairos, é o tempo de Deus, o momento exato da sua partida deste mundo para o Pai. Então há nesse momento necessidade de que o mestre console aqueles discípulos que estão realmente abatidos. No versículo 21, que já fizemos referência, o texto diz que Jesus se angustiou em espírito. Lá ele disse, a minha alma está abatida, no 12:27, né? 12:27, minha alma está, em verdade, verdade vos digo, agora está angustiada a minha alma, ele diz. Aqui no 13:21, ele diz basicamente a mesma coisa. Angustiou-se Jesus em espírito, então alma e espírito. Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá, aqui no 13:21. E é isso, o nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se aquela hora. Como já vimos na aula passada, ele sabia exatamente o que estava fazendo, por que estava fazendo e para onde estava indo. Contudo, surpreendentemente, mesmo neste contexto de dor, ele consola os seus discípulos, dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. O segredo de vencer a angústia do coração, a ansiedade de não saber o que vai acontecer, aleluia, é acreditar em Deus, é firmar a nossa fé. Isto vale para eles, valeu para eles lá, vale para todos nós aqui também. Glória a Deus. Ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem a todos eles. Era necessário o seu sofrimento para trazer-nos a paz. Ele sofreu para nos trazer a bendita paz. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías lá em 53, estava sobre ele, que o sofreu para nos dar a paz. A paz. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota fragorosa, na verdade foi uma vitória retumbante. Aleluia! Glória a Deus. Um fim trágico transformando-se num glorioso começo de uma vida nova com Cristo, com Deus. Embora doloroso, angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário de glória, de glória. Aleluia. A gente lembra também de Hebreus capítulo 12, onde o autor rememora esta realidade, a certeza do Mestre Divino, sabia que o que o aguardava era muito mais glorioso. Olhando firmemente para Jesus, diz o autor,
consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Tremendo versículos para encaixarmos exatamente neste momento aqui. Realmente, o sofrimento de Jesus redundou na glória a qual ele voltou à posse dela, e também bênçãos para os seus discípulos. O conforto que ele estava trazendo não era apenas um palavreado de consolo, né, emocional, mas algo profundo e real, verdadeiramente. Porque a segunda metáfora do versículo 6 é exatamente essa: eu sou a verdade, certo? Eu sou o caminho que conduz a Deus. Você chegar a Deus, ninguém chega a Deus senão por Jesus, Filho de Deus, que veio construir esse caminho também. Aleluia. É bem verdade que lá em Mateus 7,14 está escrito que esse caminho é apertado, não é fácil andar por ele, mas é o caminho que conduz ao céu, à glória definitiva, à bênção maior. Aleluia. E aí ele diz: eu sou a verdade, que não é apenas uma questão filosófica, certo? Mas a realidade, a verdade verdadeira, ou seja, a verdade absoluta. Embora se diga que é um pleonasmo usar a expressão verdade absoluta, porque a verdade já seria essa absoluta, né? Traz o sentido de absoluto, mas para enfatizar a gente costuma dizer: Jesus é a verdade absoluta. A palavra de Deus contém e é essa verdade absoluta. Uma promessa gloriosa que ele fez aqui, né? Eu sou o caminho que conduz ao céu. A expressão casa do Pai refere-se ao céu, como já falamos. E a ideia inicial, a figura de linguagem mental é a de uma casa com muitos cômodos ou muito espaço para abrigar todos. Como disse o salmista no Salmo 23, certamente que habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para sempre, como diz nossa outra versão da Bíblia Sagrada. Tá bom, meus amados? No tópico 2 da lição, a gente fala das dúvidas, das incertezas e dos enganos. A dúvida é de Tomé: não sabemos para onde vais e nem qual o caminho para chegar lá. Parece uma dedução lógica: se eu não sei para onde vai, como saber o caminho? No versículo 5, né? Tomé: como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé, retratado como um discípulo fiel, nesse caso aqui, diferente de outro momento, corajoso, que perguntou pelos demais, como já dissemos. E Jesus responde então a ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele estava em dúvidas sobre qual é o caminho, como que a gente faz. Caminho, repito, nos fala de acesso, de direcionamento. Se constrói caminho para se andar por ele, para ligar um ponto a outro, um continente a outro, e no caso aqui, o pecador ao Deus Santo, a criatura ao Criador. Quem é esse caminho? É Jesus. O autor aos Hebreus vai nos dizer de forma magnífica também que ele abriu este caminho pelo seu corpo, rasgou o véu, enfim, abriu o caminho. Ele construiu a estrada e inaugurou, aleluia, indo ele mesmo, né, para a glória depois de ressurreto. Tá? As incertezas do Pedro e do Felipe agora. Do Pedro está lá no capítulo 13, 36 a seguir. E as dúvidas do Felipe estão um pouco mais... Mas todas elas estão calcadas basicamente no mesmo conceito de dúvida sobre como seria ou para onde Jesus vai e como chegar lá. Certo? Pedro, então, pergunta: Senhor, eu estou disposto a ir contigo, mas para onde é que tu vais? Jesus vai dizer para ele na sequência, né? Você está tão disposto a me seguir, mas eu sei que você vai me negar. O fato é que Pedro também estava incerto. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionara em 13 e 36. Lá diz: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, Pedro, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Ou seja, eu estou indo para o céu, não é a sua hora ainda, vai chegar a sua hora e todos um dia irão para lá, mas agora ainda não. Então ele não estava literalmente... Ele pensava
naturalmente que Jesus iria para um local geográfico da Palestina, em algum lugar que talvez não tivesse ido ainda, talvez um país estrangeiro, não sei. Foi provavelmente isso que tenha passado pela cabeça de Pedro. Mas Jesus estava falando da ida para o céu. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe, ainda não tinham as suas questões esclarecidas completamente. Ou seja, Jesus foi claro em tudo que falou, mas eles não tinham compreendido, não tinham alcançado ainda a compreensão desses fatos. E por não compreender, surgem naturalmente as dúvidas, o temor do desconhecido, e estão sinceramente perguntando a Cristo como é que faz. Bom, nós também não somos diferentes, temos que concordar, vez ou outra temos as nossas incertezas e dúvidas. Aliás, dúvidas e incertezas são muito próximas, né? Quase não dá para diferenciar os dois termos. Dúvidas e incertezas são caracterizadas por uma pequena, aliás, como sinônimos, na verdade, tá? Porém, há uma certa diferença bem sutil. Vamos ver se dá para ajudar o que eu vou ler para você aqui. Define-se a dúvida como um estado mental que surge quando não temos informações todas, não temos todas as informações, ou não temos as informações suficientes para aquele caso, para aquele ponto, para aquela situação, para então tomarmos uma decisão. Então, isso caracteriza a dúvida, para tomar a decisão, ou formar uma opinião. É um processo de hesitação entre uma alternativa ou outra, isto é a dúvida. Já a incerteza é a falta de certeza ou de previsibilidade sobre o futuro. Incerteza sobre o futuro. É um estado que pode gerar ansiedade e estresse, exatamente o que gerou no coração deles. Eles estavam incertos, não sabiam ao certo para onde Jesus vai e o que iria acontecer depois da sua morte, já que ele falou da morte. O que será de nós? Pois Jesus tinha sido tudo para eles, suprindo todas as necessidades. Faz 3 anos e meio, basicamente, que eles estão dependendo completamente dele, de Jesus. E agora ele está dizendo que vai se ausentar. Então, repetindo, incerteza é a falta de certeza e previsibilidade sobre o futuro. É um estado que pode gerar ansiedade, estresse, pois não sabemos o que realmente esperar. Nas perguntas de Pedro e de Filipe, fica muito claro essa questão, até mesmo do Tomé, né, também, essa incerteza. Ok? Então, aqui está. Aí a gente fala sobre o engano de Judas Iscariotes. Qual foi o engano básico dele? Ele ficou, não sei se o tempo todo enganado, ou se esse engano veio se desenvolvendo durante a jornada dos 3 anos e pouco que viveu com Jesus, mas, tal como muitos judeus, ele esperava um Messias, ele como judeu que era, um Messias político, guerreiro, que os viesse libertar do jugo romano de então. Então, né? Ele acabou se decepcionando completamente. Que Messias é esse? Que libertador é esse que vai morrer na cruz do Calvário? Quando Jesus revelou que ia morrer, que ia ser entregue, etc., ele realmente acabou cedendo à tentação de enganar. Em João 13, lá no versículo 21 a 30, é revelado que o Senhor, foi ele mesmo, Jesus, que anunciou e revelou que o Judas, que seria traído por um dos 12. Ele não disse o nome de Judas e nem revelou para os demais, só para o João, que reclinou-se no peito dele para perguntar. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos. Isso é perigosíssimo, né? Quando a pessoa entende só no intelecto, rapidamente, emocionalmente, não deixa descer para o coração. Assim sendo, ele foi e vendeu o mestre por 30 moedas de prata, registrado em Mateus 26 e 15. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor dele e da humanidade. A sua visão de Messias restringia-se às questões sociais e políticas, como dissemos. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades, que são espirituais, e não materiais, políticas ou sociais. Amém?
Foi o que Judas fez, infelizmente, confundiu tudo isso e enganou-se. O engano dele, um engano responsável, porque ele tomou a decisão realmente consciente do que estava fazendo. Ele vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Não estamos isentando ele, porque a Bíblia não o isenta da culpa. Nem mesmo, apesar da Bíblia dizer que o diabo entrou nele, ele preservou a sua consciência, foi influenciado pelo diabo com toda certeza, mas ele deu espaço, ele deu abrigo, ele deixou o diabo entrar em sua vida. O ser humano é livre para fazer isto também, tá bom? Tanto é verdade, amados, que ele vai ser substituído depois por um outro apóstolo. Ele, literalmente a Bíblia diz que ele é o filho da perdição. Perdição. Então se perdeu, infelizmente. Tá? E a lição conclui falando do caminho, verdade e vida, é uma reafirmação, uma recapitulação de tudo que já falamos. Tá? Disse Jesus, eu sou o caminho, ou seja, eu sou o acesso ao Pai. Glória a Deus. Analisado já nesses tópicos passados. Eu sou é uma expressão de Jesus, auto-identificável, auto-identificação dele, que repete-se 7 vezes no Evangelho de João. Em 6:48, por exemplo, ele diz, eu sou o pão da vida. Em 8:12, eu sou a luz do mundo. Em 10:9, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Em 10:11, eu sou o bom pastor. Em 11:25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Em 14:6, que nós temos aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em 15:1, ele vai dizer, eu sou a oliveira verdadeira. Tá bom? Então, o pronome eu representa presente nessa expressão, indica que não somos salvos por esforços espirituais, mas por uma pessoa. Pronome pessoal só se aplica a uma pessoa. Glória a Deus por isso. O Salvador, no caso, Jesus Cristo. Lá em Hebreus também nós encontramos no capítulo 10 esta revelação de Jesus como mediador, como salvador, como redentor, uma pessoa divina que deu a sua vida para nos resgatar. Eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade. Ele é a verdade plena, absoluta, completa. Glória a Deus. Como eu disse, verdade absoluta é um pleonasmo, diz o corretor de texto do meu computador, mas na verdade é isso, é verdade. Por quê? Porque hoje em dia se fala de verdades, no plural, verdades relativas, que a verdade é uma coisa facetada e cada um tem a sua. Porém, quando falamos da verdade bíblica, é verdade absoluta, tá bom? E eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito a apenas a existência biológica de um ser vivo. Refere-se à verdadeira vida espiritual. A verdadeira vida no sentido espiritual, eterna. Vida eterna. Glória a Deus. Em vários textos você pode ver esta promessa. Por exemplo, 5:26, ele é a vida. 1 João 5:20, 5:12, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ok, amados? Esta, então, é a nossa lição número 9, o caminho, a verdade e a vida. Reconhecer que Jesus é o caminho, ou seja, o único meio, o único acesso ao Pai, é fundamental para o pecador encontrar a salvação. E aqueles que já são salvos, permanecer neste caminho, porque se saírem do caminho estarão perdidos. É o único meio, repito, de chegar ao céu. Aleluia. E ao crermos em Jesus como a verdade absoluta, se vão as dúvidas, as incertezas que pairavam no coração e na mente daqueles discípulos. Que Deus nos dê a sua graça e que possamos firmar-nos em nossa fé. Aleluia. Permanecer no caminho que é apertado, conforme Mateus 7,14, mas que vai valer a pena. Que estamos seguindo uma verdade, não apenas uma filosofia humana, que pode ser suplantada por outras descobertas, não uma verdade relativa, não, mas a verdade absoluta. E que estamos também naquele que é a vida verdadeira. Que Deus nos ajude, nos guarde, nos dê graça e poder para permanecermos até o fim da jornada aqui na terra, para então desfrutarmos na glória. Porque Jesus orou mais adiante nesse evangelho, dizendo, aqueles que tu me deste, quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. É o desejo de Cristo em nosso favor, é a nosso respeito.
Deus te abençoe grandemente, muito obrigado. Se você chegou até aqui porque tem gostado dos nossos vídeos, então, por favor, compartilhe com alguém, curta esse vídeo e esteja conosco na próxima comunicação. Até lá, em nome de Jesus. Amém.